O Brasil tem mais de 104 milhões de pessoas autodeclaradas negras, mais da metade da população, exatos 52,9%. É o país com o maior contingente de negros e negras fora da África. Mas nos indicadores sociais, essa parcela gigantesca da população aparece sempre em situação de desvantagem em comparação à população branca. Isso quer dizer menos acesso à saúde, à educação, à moradia, à justiça, à renda. Tratamento diferenciado, discriminação, desvalorização. Tudo isso misturado tem um impacto psicológico que gera sofrimento e adoecimento. Racismo e saúde mental. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o psicólogo e pesquisador Pedro Almeida. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado. No caso da população negra, essa violência psicológica, ela anda de braços dados com a violência realmente física, né? Há um risco à integridade aí o tempo todo, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Sim. Bom, isso é uma tensão nacional, né? A maneira com que a gente vem trabalhando com isso ainda é uma maneira muito minoritária, né? Apesar de ter uma série de políticas públicas para intervir aí, a tendência é que isso fale, né? E que a experiência de negritude, a experiência de minoridade no país, ela seja cada vez mais posta debaixo dos panos, né? A gente viveu uma experiência recente de tornar isso uma política, né? De tornar assim uma política nacional, mas rapidamente nos últimos anos, ou melhor, nos últimos meses, a gente perdeu um contingente grande de força para a gente debater essas questões no SUS, né? Numa política de segurança das cidades, né? Uma política de cota na universidade, que é uma importante artificialidade para a gente combater a desigualdade social, né? Você falou aí do SUS, né? A mortalidade materna de negras é o dobro, né? Em relação a de brancas, né? Curiosamente, esse problema, né? Ele não se constitui só como um fenômeno em que a gente encontra ele pontualmente numa mesa de parto ou numa esquina de uma favela ou na porta de entrada de algum equipamento do SUS, né? Com o arsenal de autores que eu tenho trabalhado, a gente consegue compreender que no espírito da nossa nação isso é um projeto, né? É um projeto onde quando uma pessoa vai encontrar essa porta de entrada, ela vai encontrar um projeto que vai direcioná-la, né? Então, ou para a morte, ou para uma experiência de minoridade e, eventualmente, para algum desvio desse contingente, né? Que a gente chama de uma política mesmo, né? Os impactos do racismo são muitos, em vários níveis e em vários aspectos, né? Nessa questão da violência, gera um estado de tensão permanente, né? E um quadro de ansiedade muito grande, né? Sim. A gente pode incluir aí uma certa angústia materna, né? Em relação ao futuro de uma série de crianças que experimentam a morte dos seus companheiros, né? A morte da sua vizinhança e o ódio aos assassinos, né? E esse ódio aos assassinos é também um efeito dessa política de racismo, né? Um projeto de nação em que o racismo ele seja suprimido, né? Não seja conversado, falado. Então, raiva, angústia, ansiedade, são todos efeitos dessa política que não funciona, né? Não funciona para a saúde, para a educação, mas funciona sempre em direção a uma minoridade, uma experiência de perda, né? De ser menor. Que só prevê o acesso igual na Constituição, mas na prática não acontece, né? Sim. E aí eles vão atrás, né? O movimento negro ele faz essa discussão. Então tem em 2013 uma carta em que se pede equidade e igualdade no SUS, né? Então, em 2013, né? A gente tem que fazer isso acontecer de novo.
A gente tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos com mais de 4.500 pessoas, em que negros e negras apresentam maiores índices de depressão, alcoolismo e problemas com drogas. Essa é outra face, né, do impacto do racismo. Se a gente pudesse ler essa pesquisa, né, transportá-la para uma experiência brasileira, a gente poderia dizer que sim, que tem um índice grande disso, né? Desses tipos de sofrimento, desse tipo de excesso de sofrimento, né? Aqui não tem nem a pesquisa, né? É. E aqui, se a gente pudesse fazer essa pesquisa, ela teria que ter uma espécie de norma diferente, né? Em que a experiência brasileira, a experiência brasileira de racismo, ela não se restringe somente a um aspecto imaginário e físico da cor negra, né? Ela também embarca uma certa experiência de mestiçagem, que é uma coisa que se fala no Brasil desde 1900, e de uma camada grande da pobreza, né? Então a gente poderia dizer que não só essa camada da pobreza tem esses sintomas, né, que você mencionou, e curiosamente a população branca também, né, tem esses sintomas. Então, se a gente vai discutir a questão do racismo no Brasil, a gente vai ter que rediscutir o que é ser negro no Brasil, né, e por conseguinte o que é ser branco. E aí, quando a gente vai fazer isso, a gente remodela todo o campo, né? A gente muda o campo, né? E aí brota uma grande novidade, né? Uma grande fertilidade em pesquisas que a gente pode alcançar, não sem dizer que no Brasil a gente experimenta uma diferença de cor, né? A gente vai dizer isso, mas a gente vai trabalhar em direção mais a não a unidades de negro, de mestiço, de menor, de morador de rua, de usuário, de traficante. A gente vai trabalhar mais numa perspectiva, pelo menos é assim que eu tenho abordado a questão, naquilo no homem que somos, né? Naquilo onde o nosso humano nos é comum, né? E a gente faz uma política do comum, uma política de pesquisa, uma política de cuidado do comum, né? Quando então a gente vai falar sobre os garotos que entram para casa com medo de serem confundidos, a gente vai falar também da mãe que insiste para que o garoto leve documento, e a gente vai falar também de nós, trabalhadores do SUS, né, que vamos discutir com nossos companheiros outras políticas de cuidado, né? E nós na universidade também, né? Trabalhadores e pesquisadores vamos discutir na universidade uma outra maneira de ver os problemas, né? Armar os problemas novamente para que a gente possa, se não resolvê-los, ao menos poder dizer uma nova coisa, né? Não ficar só dizendo aquilo que foi, o racismo não está com nada, o racismo já era, o racismo é tirânico. A gente vai dizer assim, o racismo sim é tirânico, o racismo sim é colonizador, mas a gente vive no mundo racista e a gente tem que produzir um novo modo de vida, né? Um novo modo de encontro, né? Isso é muito bonito, né? Onde a minha pesquisa, a experiência política e a saúde, elas estão no mesmo lugar, né? Discutindo um novo modo de viver. Tem que aprofundar a questão, né? Isso. Embora esses problemas de saúde, a gente falou aí, ansiedade, alcoolismo, depressão, esse sofrimento dessa camada gigantesca da população seja realmente frequente, ele é muitas vezes negligenciado, né? Isso. E aí tem várias maneiras, né? Inclusive vários preconceitos para fazer isso, né? E aí a gente, é um pouco delicado a gente fazer um levantamento, né? Um catálogo dos preconceitos, porque inclusive quando a gente faz esse catálogo a gente pode estar sendo preconceituoso. Mas sim, existe isso, né? Existe uma coisa que eu ouço muito quando eu pesquiso, que é o marginal mirim. Então a gente pega aquele garoto de 7, 6 anos que mora na favela e ele ainda pode ter a bonita experiência de brincar na rua e
E com isso que ele brinca na rua, ele fica mais arrojado, ele fica mais próximo de uma outra população. E ele vai se fazendo ali. E nisso que ele vai se fazendo ali, se fazendo mais homem, com suas referências de homens questionáveis, né? Vamos dizer assim, os malandros. Ele vai fazendo-se no meio dessas inspirações e, eventualmente, ele pode ter algum problema na escola, como, sei lá, agitação, desatenção, um fracasso escolar, numa escola que não é muito justa, né? Que é um pouco frágil em termos de política, de discutir racismo, inclusive. E onde ele não se identifica, né? E quando ele vai parar na porta do SUS, alguém pode dizer para ele assim: mas esse moleque não para, esse moleque, enfim, reticências, até se chegar a uma unidade que é Marginal Mirim. Então, aí a gente encontra o projeto, né? Um projeto de nação que está sempre pondo as pessoas nos seus mesmos lugares, né? Então a gente vai desmontar esse projeto, né? Através da saúde, que é mais inovador, né? Tudo isso passa também por um outro aspecto que é muito afetado, que é a questão do autoconceito, né? Da identidade, da autoestima. Como que o racismo impacta nessa formação do autoconceito? Tem um autor, que é Frantz Fanon, que é um psiquiatra martinicano, que se formou na França, era neuro, e ele faz uma discussão sobre essa noção narcísica, né? Enquanto uma identidade negra, né? E ele é um texto de 1950, mas enfim, ele pode nos ajudar a montar esse problema da formação da identidade negra, né? Bom, para ele isso é sempre uma experiência de falha, né? É uma experiência de querer e ter que embranquecer, né? Então, mesmo que ele afirme uma identidade negra, ela é uma experiência de falha, né? De falhado. É uma expressão dele, rater, em francês, que pode ser também em português ratear. E bom, isso é muito cruel, né? Porque, bom, carrega uma segunda mensagem, que é: os brancos são perfeitos, né? Os brancos europeus, acima de tudo, né? Só que não. O que ele diz é que a experiência humana é um pouco falha, né? Isso tem a ver com quando os padrões foram criados, esses conceitos, né, do que é o humano, né? Lá no Iluminismo, o padrão era o homem europeu branco, né? Ah, sim, sim. E quando a gente vai discutir isso em 2017, né? A gente vai pegar uma nova noção de humano, senão a gente vai pegar desde o Iluminismo, né? Se a gente trabalha numa perspectiva filosófica, e a gente vai desmontando, né? O que não deu certo, né? Porque essa experiência de homem branco europeu culminou no racismo e culminou no nazismo também, né? Então, depois da guerra, Frantz Fanon, em 1950, e a gente, em 2017, a gente vai dizer: bom, nem a noção de humano, ela está funcionando direito, né? Ela está funcionando ainda sobre a lógica do homem que somos, homens brancos, homens héteros, homens europeus. E quando a gente vai discutir identidade hoje, e a gente vai cuidar disso também, né? De seres humanos, a gente vai desmontar essas instâncias psíquicas, né? Lógico que a gente não vai dizer para os nossos pacientes: não, porque o iluminismo reticências. A gente vai receber isso, né? A história da humanidade comparece na clínica também, né? Então, é uma experiência muito rica, né? Eu diria muito intensa. E por ela ser muito intensa, talvez tanto sofrimento compareça, né? A experiência humana é uma experiência de pathos. Pathos é uma palavra grega que compõe com uma série de palavras que a gente já está acostumado como psicopatologia, né? Então,
na conversa clínica, a gente recebe um contingente histórico forte, eu diria quase um peso da nação, né? E aí o peso de ser negro no Brasil, como era para Frantz Fanon o peso de ser martinicano e negro na França, né? É uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Que a gente tem que estar atento, né? E mais do que cuidar, né? Porque parece que quando a gente entra com essa noção, a gente fica preso ainda a que nós, homens brancos e certos, né? Podemos ter tecnologias de cuidado, né? O que a gente faz na clínica hoje é que criamos condições para as pessoas para que elas possam se cuidar, né? Para que elas possam exercer o cuidado de si e poder, às vezes, prescindir do que é a nossa norma médica, né? Desenvolver autonomia, né? Isso. Uma autonomia que é muito afetada pelo sentimento de inferioridade, pela internalização desse próprio preconceito, né? E desses padrões brancos, né? E dos estereótipos, né? Sim, sim. Na psicologia, por exemplo, e numa psicologia já discutindo com esse autor que eu me referi, que é o Frantz Fanon, o racismo ele é anterior às noções de preconceito e discriminação racial, né? Mas o que a gente pode entender que faz com que o racismo se instale numa nação é a experiência de colonização, né? E aí tem uma contingente de uma discussão histórica que pode nos levar até o Egito Antigo, né? Uhum. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Aproveite para mandar comentários e sugestões para a gente. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre racismo e saúde mental. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre racismo e saúde mental. Nosso convidado é o psicólogo e pesquisador Pedro Almeida. Pedro, uma das tuas linhas de pesquisa é sobre a questão do conceito de norma e do conceito de raça. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. São dois conceitos importantes numa etapa da pesquisa crítica, né? Que antecede a experiência clínica de cuidado das pessoas que experimentam muito patologicamente a norma médica, né? De cor, de normalidade, disso. Esses conceitos, eles, na verdade, são pilares onde eu posso armar perguntas, né? E a pergunta que eu tenho me feito é qual a relação dos novos conceitos de transtorno mental, né? Como transtorno de déficit de atenção, transtorno opositivo desafiador, que são transtornos mentais previstos para serem emergidos na infância, né? E eu fui atrás disso, fui pesquisar um pouco disso e acabei me deparando com uma certa rigidez do conceito de norma, de normalidade, né? E de uma certa proximidade disso com o conceito de raça, né? Então essa pesquisa está para sair. Espero que até antes do final de 2017 ela possa ser publicada ao menos no site do nosso Instituto de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, né? Mas é uma pesquisa que outras pessoas já fizeram, né? Então também tem uma autora chamada Lília Lobo, que é carioca também, onde ela pesquisa com esses dois conceitos também e publica a sua pesquisa intitulada Os Infames da História, né? Os Negros e os Deficientes do Brasil, que são as pessoas que foram
marginalizadas através do conceito de normalidade e do conceito de raça, né? Então, isso é uma coisa que está se falando muito pouco ainda. Essa pesquisa dela é do começo de 2000, né? Mas acredito que daqui a uns anos isso possa ser melhor compreendido, melhor explicitado, para entendermos que as próprias noções de saúde, de cuidado, carregam em si as próprias noções de doença e de anormalidade, né? Então, uma política de nação carrega em si uma noção daquilo que nós não devemos ser, né? E isso para o Brasil, no Brasil de antigamente, né? No Brasil de 1800, né? Do final do século XIX, não devemos ser negros, né? Não devemos ser pardos. Isso foi sendo como uma memória, foi se esquecendo, mas que carrega uma certa operatividade na construção de projetos políticos, né, de projetos de saúde, em que a gente deva embranquecer, em que a gente deva ser mais europeu e menos brasileiro, né? Então, você está falando da ideologia do branqueamento no Brasil, né? Isso. Foi quase uma política de Estado, né? Sim, foi uma política, né? Foi uma política que, inclusive, recebeu investimentos públicos na época, né? Então, médicos brasileiros eram convidados a pesquisar estratégias de branqueamento da nação na Europa. Então, eles iam para a Europa estudar conceitos como de degenerescência, né? E traziam isso para o Brasil, publicavam teses no Brasil, onde essas teses eram quase sempre publicadas nas faculdades de medicina, né? Em que se criavam estratégias higienistas, né? De combater o alcoolismo, uma série de coisas importantes, né? Mas também criando-se uma espécie de racismo mudo no Brasil, né? Onde que a gente não conversa e não fala que a gente, enquanto nação, experimentamos um projeto talvez ainda vivo de branqueamento da nação, né? E aí a psicologia tem que tomar cuidado para ela não cair nessa norma, né? Porque essa norma é uma operatividade, né? Do funcionamento da psicologia, da medicina, do SUS, e a gente tem que ir lá cuidar dessa norma também para que ela não nos pegue numa ideologia esquecida de branqueamento da nação, né? Essa questão exige uma desconstrução desses conceitos, né? Tem que ir muito mais fundo, né? Sim. E o que eu estou pesquisando agora é umas clínica de desmedicalização, né? Que é uma clínica que não funciona mais com o conceito de norma do final do século XIX, mas funciona com o conceito de normatividade, né? Onde as pessoas podem desenvolver seus próprios cuidados, né? Em que elas não precisam sempre recorrer a nós para saber qual é a nossa regra, nosso regime de normalidade, né? Então é uma novidade aí, eu espero que ela se enraize e não dependa só de mim, né? Que outros pesquisadores e outros petropolitanos, inclusive, possam estar discutindo racismo, saúde mental, né? Normatividade e outras coisas também. Você está coordenando um curso sobre racismo e saúde mental que está resgatando, né, o psiquiatra, a obra, né, e o pensamento do psiquiatra e psicanalista Frantz Fanon, né? Você já deu até umas pinceladas no bloco anterior sobre isso. Vamos falar sobre a importância dele. Ele escreveu um livro, né, Peles Negras, Máscaras Brancas, que na verdade foi a tese de doutorado dele que foi rejeitada pela comissão julgadora, né, e depois ele publicou, que é considerado um livro revolucionário nessa questão do racismo, né? Totalmente, né? Revolucionária. Ela é revolucionária desde 1949, quando ela é apresentada à banca, e a banca da Universidade da França recusa essa tese. E ele tem uma história de vida muito impressionante, né? Frantz Fanon era de uma ilha da América Central chamada Martinica, e ele foi para a Europa lutar na Segunda Guerra
pela França, né? E ele, como martinicano, pensava que ele era francês, porque Martinica era colonizada pela França. E quando ele chega lá, os franceses dizem, não, as coisas não são bem assim, você não é francês, você é petit nègre. E petit nègre em francês significa um neguinho, você é um homenzinho, você não é um homem de verdade. Homem de verdade somos nós, franceses, né? E aí ele luta na Segunda Guerra Mundial, e depois da guerra ele vai estudar medicina e faz doutorado em psiquiatria. E rapidamente, depois que ele se forma, depois que sua tese é recusada, ele vai para a Argélia. E lá na Argélia ele dirige um hospital onde ele pode ficar mais próximo desse problema do racismo, né? E ele vai discutir racismo dentro dos hospitais psiquiátricos, e ele vai lutar na independência da Argélia também, vai se tornar um pensador sobre o pós-colonialismo. Uhum. Ele, inclusive, fala do processo que ele chama de alienação colonial, né? Uhum. Como é que a gente pode traduzir isso? É um conceito, talvez ele esteja revendo isso, né? Ele está aproximando a noção de alienação com a noção de colonialismo, né? E tem um mundo entre esses dois conceitos. Mas ele, habilidosamente, ele aproxima isso onde ele se pergunta, a partir da sua experiência de ser colonizado pela França na Martinica, ele se pergunta assim, especificamente sobre Martinica, né? Como a França, uma nação colonizadora, podia Martinica dizimar a população originária da Martinica, colocar lá seus petit nègres e fazer a Martinica sonhar, sangrar e morrer em francês, que não era sua língua nativa, né? Então ele fica impressionado com essa colonização e ele, mais do que isso, ele se pergunta assim, qual é esse lugar de identificação que os negros martinicanos aceitam, né? Ser petit nègre, por que ser petit nègre? Então ele vai problematizar isso e vai chamar a atenção de uma série de autores franceses importantes, como André Breton, que era líder do movimento surrealista francês, que numa nota, numa revista surrealista, escreve que um poeta Césaire, que era argelino e negro, escreve uma coisa assim, Césaire ele escreve muito bem, fico impressionado com essa habilidade desse poeta negro. E aí Fanon se pergunta, por que dizer poeta negro se ele é professor de universidade e poeta, né? Por que você elogiar ele pelo signo negro, né? Uhum. Então Fanon está tirando essa norma do lugar, né? Remete à questão dos estereótipos, né? Da visão estereotipada da população negra, né? Uhum. Onde só é valorizada por questões quase folclóricas, né? Pelo samba, pelo futebol, uhum. né? E não pelo intelecto, uhum. né? Uhum. Curioso, né? A gente demorar tanto tempo para encontrar um livro de um psicanalista negro, né? Curioso isso. Porque o intelecto, o exercício do pensamento sempre foi de homens e de homens brancos. E atualmente o que a gente experimenta é isso sair do lugar também, isso perder a sua norma, ficar frágil essa norma, né? E o que a gente conhece são pensadoras mulheres, pensadores gays, pensadores negros, e o que o Fanon ele vai pedir para a gente tomar cuidado com isso, assim. Tudo bem, nós temos que afirmar a nossa negritude, a experiência de diferença de gênero, mas a gente não pode tornar isso uma nova norma, né? Onde vai ser importantíssimo e substituir uma certa espécie de maioridade, uma espécie de suma importância do pensamento branco, né? O que ele está dizendo é, não, assim, a gente tem que encontrar um lugar comum, e esse lugar comum não é nas nossas unidades de identidade, né? Não é, e no seu avesso, né? Unidades de preconceito. Ele está dizendo que é uma experiência humana, né? Rediscutir
o que seria uma experiência humana e não uma experiência de identidade, uma experiência de identidade que vai resultar num certo preconceito e uma discriminação de um traço do outro, né? Ele pregava livrar os homens da norma da cor, né? Sim. Da norma da diferença, dessas caixinhas em que as Sim. pessoas são colocadas, né? Subir um patamar, né? Todos somos humanidade, né? Sim. Talvez subir seja uma coisa que ele discute no prefácio, né? Ele tem uma primeira passagem desse prefácio em que ele discute o prefácio do livro, né? Que se chama Peles Negras e Máscaras Brancas, que é um título já doloroso, né? Ele vai discutir essa noção de voo e de uma rampa, de uma descida aos infernos, que é uma expressão dele, né? Fanon, enfim, deve ter perdido inúmeros colegas, né, companheiros na guerra, viu muita tristeza, então ele apostava sempre uma descida nos infernos, né? Mas nós não, né? Nós experimentamos uma subida, né? Nós experimentamos um século que é possível viver sem uma guerra, só que não, né? A gente experimenta guerras menores. Mas isso não nos tira a expectativa de experimentar um deslocamento da noção de homem branco tirânico, que foi o homem branco do final do século XX, né? Que Fanon sofreu com esse. Nós experimentamos uma outra coisa, uma outra humanidade, né? E necessariamente essa humanidade ela não está acima de todos nós, né? Ela está abaixo, ela é comum a nós, né? Então a gente é muito doloroso porque a gente perde as nossas máscaras, né? E quando a gente tira essa máscara branca, a gente vê que a gente nem cor tem. Então isso é muito filosófico e muito poético, né? Só é possível talvez escrever isso no calor de um pós-guerra, com 27 anos, como Fanon fez, né? Uhum. E ele falava dessa questão da máscara branca, que era uma estratégia de sobrevivência da população Sim. negra, né? Para ela ser aceita na sociedade e conseguir transitar e ter acesso aos serviços, ela tinha que se comportar como o padrão branco, né? Ela tinha que vestir essa máscara branca. Só que vestir essa máscara branca tinha consequências psicológicas, né? Sim. E essas consequências psicológicas, analisando elas, que ele formula essa noção de alienação colonial, né? Em que os negros martinicanos, né? Que é o que ele faz uma crítica, né? Um estudo. E aí ele vai dizer assim, por que vocês vivem esse drama do ou ser negro, e um negro talvez não tão famoso na Martinica, ou ser um petit negre na França, né? Por que vocês vivem esse drama, né? Por que vocês não podem transitar e fazer uma escolha diferente do que a norma propõe, né? Então ele bate, né? Ele desmonta, ele desconstrói as normas da cor, ao mesmo tempo que ele segura essa galera para que elas não caiam de vez no sofrimento, né? E ele pode dizer assim, siga seu caminho, né? Você não precisa viver o drama do ou viver na Martinica, ou viver colonizado na França, né? Você não precisa viver o drama do colonialismo, né? Você pode fazer escolhas, né? O homem não é só uma negação, né? Mas também criação de si. Você pode criar uma coisa para além dessa norma, né? E isso é talvez a grande contribuição do Fanon em termos da saúde mental, né? Porque ele não só apontou para a gente que muitas das pessoas internadas nos manicômios eram internadas porque eram negras também, né? Além de loucas, eram negras, né? E isso a gente pode dizer também, hoje no Brasil, ser diagnosticado tão novo com TDAH pode também ser uma experiência de alienação, né? Em que ele vai estar para sempre fadado a um ritual médico de correção, né? E médico e psicológico também. Então o que o Fanon está propondo é tirar as normas do lugar para poder discutir outras novidades no que tange ao cuidado em saúde mental, né? Então ele é um pesquisador que não faz só uma etiogenia,
no caso individual do negro, mas ele também faz uma sociogenia. E essa sociogenia, em que ele analisa a construção dos problemas como a alienação colonial, ele diz também criticamente da norma, né? E ele formula uma nova possibilidade de clínica, que é uma clínica situacional, né? Que era a situação dos negros martinicanos na França, né? Então essa situação que ele cuida, e não mais um grande lugar da negritude, né? Asilada, no manicômio, né? Ele está dizendo uma experiência de cidade, né? É uma experiência clínico e política, né? E é uma novidade para 1950, e talvez ainda seja uma novidade para a gente hoje. Ainda é tão atual, né? É. As pessoas ainda passam pelo mesmo sofrimento. Sim. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Aproveite para mandar comentários e sugestões para a gente. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre racismo e saúde mental. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre racismo e saúde mental. Nosso convidado é o psicólogo e pesquisador Pedro Almeida. Pedro, a gente estava falando do Fanon no bloco anterior e do livro, né? Peles Negras, Máscaras Brancas. Essas máscaras continuam sendo usadas até hoje? De que forma? Como essas máscaras são usadas hoje? Certamente elas continuam sendo usadas, né? Não só mais pelos negros da Martinica, como faz a análise do Fanon, mas talvez também pelos brasileiros, de modo geral, inclusive os brancos, né? Então, essa máscara que ele está dizendo, né? É a máscara do padrão, né? A máscara do padrão. Dominação, né? Uma máscara que, na verdade, é o conjunto de padrões, né? Determinados pelas classes dominantes, Sim. né? E aí a gente faz unidade, né? Então a gente faz uma unidade do que pertence ao branco, de uma unidade do que pertence ao negro. E aí não pode se misturar, né? Não pode ter um lugar comum de passagem, que seria o humano que propõe Fanon, né? E aí você toca de novo na questão da visão estereotipada, né? Isso. E quando isso se mistura, tem grita, né? Pois é, tem a experiência recente, uma vivência de uma garota que estava com câncer, ou supostamente com câncer, e ela usa um turbante que é um signo da unidade negra, né? E, bom, uma galera cai em cima da menina dizendo que ela não tinha direito de usar o signo de uma outra cor. E aí isso desperta um debate nas universidades, na sociedade, na internet, sobre apropriação cultural. E tem uma galera que derivou essa discussão para sim, os brancos não devem usar as coisas dos negros, e outra galera que disse, mais próximo do Fanon, não, peraí, as coisas podem se misturar, sim. Só que há uma terceira lugar, que parece que não foi analisado, que é a dificuldade do branco, no uso da sua máscara branca, de estar sempre colonizando as coisas, né? Então vai lá pegar o signo, não consegue usar e dizer o seu lugar, né? Que aquilo pertence talvez a uma certa cultura da África, né? Ele pega e diz logo que é meu. Isso para o Fanon é uma aberração afetiva, uma expressão dele, né? Colonizar é uma aberração afetiva, né? Então, se ele está falando dos negros que vestem as máscaras brancas, ele também está dizendo dos brancos que vestem suas máscaras de colonização, né? E aí essa colonização tem um caminho
que vai derivando, né? Primeiro se coloniza, depois se cria a norma do racismo, né? Da cor, depois seus efeitos, né? Cotidianos de preconceito e discriminação, né? Estereótipos do belo, estereótipos do feio, estereótipos do que é a África. Então a gente não para de criar novas unidades, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E acima de tudo cuidar disso na gente, né? Cuidar dos nossos estereótipos, pré-conceitos. Porque senão fica todo mundo preso, né? Todo mundo nas suas caixinhas. Sim. O Fanon é importantíssimo, né? Tem uma obra considerada revolucionária, né? Inusitada, em relação ao racismo, mas o Fanon é pouco estudado. Sim. Né? Esse livro, por exemplo, é da década de 1950 e pouco se estudou, né? Por quê? Olha, por que é uma pergunta difícil, né? Talvez a gente esteja ainda sob o regime da norma branca, né? Sob o regime da normalidade branca, né? O que faz nos colocar, principalmente na psicologia, que os grandes autores são sempre os europeus e os americanos, né? Em geral, homens e brancos, né? A psicologia não é diferente, né? E ler Fanon é um privilégio, né? Eu diria que é um privilégio desse ano meu, conhecê-lo logo no começo desse ano. Mas pouco a pouco ele deve se tornar uma referência também, né? A gente tem que fazer com que a psicologia possa ter um debate clínico sobre o racismo, né? E que, de modo geral, o SUS, especialmente a saúde mental, tenha que ter um debate sobre racismo, né? Sobre discriminação racial. E sobre aquilo que eu falei até há pouco, sobre os projetos, né, sobre os projetos de branqueamento da nação, né? Isso tem que entrar nos currículos das universidades, né? O Fanon tem uma metodologia que eu acho que pode nos dizer por que ele não entrou ainda na universidade, né? Sua metodologia de escrita é muito agressiva, então isso espanta, né? Quando você fala de todos, né? Quando você faz uma crítica a todos, né? Talvez ele esteja começando a vislumbrar uma entrada na universidade, né, na UF pelo menos, que é onde eu estou atualmente. Mas eu diria que outros autores perigosos, como Frantz Fanon, até o próprio Freud, teve algum tempo, demorou para entrar na universidade, né? E vamos ver se esse efeito acontece, né? A gente está trabalhando para que na discussão sobre personalidade, né, sobre saúde, sobre cuidado, racismo e saúde mental seja um tema indispensável, né? Mas atualmente, apesar de termos mais da metade da população negra, o racismo não faz parte da maior parte dos currículos das faculdades de psicologia, né? Sim. E não faz porque uma maneira neurótica, talvez, de solucionar o problema do racismo seja dizer que não existe diferença entre nós. Somos todos humanos, e a gente entra num discurso talvez tati-bitati demais, né? Existe uma diferença sim, essa diferença histórica, ela tem um peso, e esse peso é poder ser morto, e esse peso é poder ser morto tanto numa esquina de uma favela em que você é confundido com um bandido a partir do signo da sua cor, né? Como se os bandidos pudessem ser mortos, né? Lógico que não. E ela também é um desserviço quando na maca de hospital uma mãe negra pode ser negligenciada, né? A partir de preconceitos e discriminação racial. Então, acho que está na hora das universidades puxarem o debate, né? Não deixar isso ficar em pequenas unidades, né? Por exemplo, como esse meu curso sobre racismo e saúde mental, né?
que não é feito na universidade, né? É feito numa livraria aqui de Petrópolis. Uma livraria muito aconchegante, né? Que tem tanto o intuito de fazer a gente ir lá garimpar seus 3.000 livros, como também poder tomar um café, se sentir em casa, é muito confortável. Mas porque ainda não houve o espaço na universidade, né? Mas eu acho que vai aparecer futuramente, né? Principalmente Petrópolis, né? Que é uma cidade que experimentou violentamente a experiência de colonização, né? A gente tem que ficar atento para o presente histórico, que tem pouquíssimo tempo, né? 120 anos da abolição da escravidão, 120 anos de luta contra o racismo, né? É ao mesmo tempo, né? Curiosamente, né? Então vamos lá. E falar sobre isso, estudar, pesquisar, desmistificar, né? Trazer à tona o equívoco que são esses padrões é uma forma eficiente de combater o racismo, né? Sim. Tem essa, né? A importância da universidade pegar isso para fazer uma discussão. E também tem os movimentos que já rolam, que é o movimento da negritude, né? O movimento negro, né? Político, minoritário, que é ser uma força política pequena diante de um projeto de nação que se inspirou pelo branqueamento, né? Então eu acho que tem um movimento clínico de cuidado de saúde mental e racismo, que às vezes ele se aproxima perto da universidade, se aproxima também do SUS, mas também tem um movimento que corre por fora com muita força, que é o movimento identitário dos negros, né? E aí a gente tem que fazer coincidir, né? Tanto esse movimento político de esquerda, quanto a experiência da universidade, né? Temos que dar as mãos para ver se a gente consegue balançar as coisas como o Fanon fez, né? Tirou a norma do lugar e a gente tem que fazer um pouco disso também. E não é só na esfera do pensamento, né? É na esfera da prática, da criação de um novo modo de vida, talvez um novo modo de vida petropolitano, né? E aí vamos juntos, né? Com cuidado, né? Pra gente não se ferir, se magoar, ficar ressentido, né? Qual é o papel, qual é o desafio da psicologia nesse combate ao racismo? Olha, tem muitos desafios, né? Se a gente pega como que o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro vem trabalhando, né? Ele vem trabalhando isso também no aspecto clínico, né? Também no aspecto político dos movimentos identitários negros, né? Então ele consegue fazer esse diálogo, né? Esse diálogo já é um desafio que tem se tornado uma prática da psicologia no Rio de Janeiro, né? Mas acho que o desafio, especialmente do Conselho Regional de Psicologia em Petrópolis, é fazer com que esse debate sobre o racismo, sobre o movimento identitário negro, entre dentro da universidade, né? Talvez esse seja um desafio do script político, vamos dizer, da burocracia, né? Da burocracia do Conselho Regional de Psicologia. Tem que botar para dentro da universidade, né? É preciso ampliar esse pensamento, né? Levar para as universidades para que ele não seja discutido apenas nos movimentos negros, né? Mas pela sociedade como um todo, né? A gente tem que tirar isso de lá e poder conversar, né? Igual a gente está fazendo, né? Numa entrevista, num curso, talvez numa aula livre de uma semana da psicologia, uma semana da medicina. Até que faça parte do currículo, né? Isso, né? De pouco a pouco. Porque tem que ser debatido. Sim. Esse é o caminho. Sim, via educação. Educação, exatamente, né? Próprias escolas podem fazer esse debate, né? Discutir entre os professores primeiro, né? Depois perguntar aos alunos o que eles acham disso e promover a discussão. Não precisa ter uma verdade final, né? De pronto, né? A gente vai construindo ela aos poucos, né? Como eles construíram, né? A noção de branqueamento, ela não é uma perversidade dos europeus ou do Brasil, dos médicos do Brasil daquela época, né?
ela é uma falta de discussão diferente, né? Uma verdade pronta que a gente consumiu como uma máscara. O que a gente faz é que a gente possa criar outras máscaras, né? A gente não vive sem máscaras, né? Mas que a gente possa se conhecer também sem a máscara, né? Que a gente possa se olhar sem a máscara e poder ser na universidade, ser na rua, companheiros de luta, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Pedro e a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá!